Então, vamos dar início à nossa aula, que nós intitulamos essa aula como Promoção da Saúde Mental e Prevenção do Comportamento Suicida na Escola. E para começar a falar de promoção da saúde mental, é fundamental nós falarmos um pouco sobre a promoção da saúde. E daí eu pergunto para vocês, né, o que vocês têm de conhecimento sobre a promoção da saúde? Para a gente fazer de uma forma mais interativa, eu convido vocês a entrarem ali no site www.mente.com e colocar o código que aparece aí na tela, né, que é o 51575069. Se o pessoal puder colocar no chat também, para facilitar. E se vocês estiverem pelo computador, é só apontar a câmera do celular no QR Code e acessar o site. E aí vocês, conforme vocês forem respondendo, vai aparecer aqui na tela para mim. Estão conseguindo? Débora, desculpa Oi? atrapalhar. Imagina. Eu entrei numa tela e falo obrigada pela sua participação. Compartilhe os resultados comigo, cadastre, colocando pelo QR Code, ó. Essa tela. Não estou conseguindo entrar? O meu também tá o mesmo caso. Então tem que... Eu também. Peraí. Débora, talvez a gente possa adaptar aqui, né, e fazer de uma forma como se fazia antigamente. Exatamente, se vocês puderem participar aí. Dizer alguma palavra ou escrever no chat, para a gente não atrasar também por conta dessa questão técnica e permitir essa troca ainda assim. Vocês podem ficar à vontade, abrir o microfone, né, para poder falar, se quiser falar no chat também. Bom, já que eu já interrompi para falar do site, vou aproveitar. Ao meu ver, né, a promoção de saúde dentro do ambiente escolar, a gente fornecer, né, subsídios necessários para que os alunos se desenvolvam bem, tanto em relação à saúde física, quanto mental, né, psicológica, enfim. E promover a saúde dentro da escola, a gente tem iniciativas que incentivem, né, o bom desempenho, desenvolvimento deles no dia a dia, né, tanto para a saúde física quanto psicológica. Certo. Você é a? Bianca. Obrigada, Bianca. Mais alguém gostaria de falar? Acho importante também, para que possa ter uma promoção de saúde mental boa dentro das escolas, seria também olhar para os profissionais da escola, né? Os professores, tentá-los preparar de forma que eles possam, dentro do universo escolar, poder vivenciar e identificar, na verdade, né? Aquele que mais precisa, e também ter assim subsídios para poder lidar, né, com as manifestações, que eu acho que hoje a escola não consegue, né, o profissional não está preparado, né, eu digo o professor, mesmo os gestores, em lidar, né, hoje com esse problema dentro das escolas. Bom, gente, assim, vocês trouxeram, né, de forma muito bem colocada o que a gente pensa ali, que na verdade a política, né, de promoção da saúde prevê que o acesso à saúde, né, então é importante, né, que haja ali pensar de uma forma para facilitar o acesso à saúde, o acesso à educação,
A segurança pública, né, é importante, está dentro da promoção da saúde, a moradia, a prevenção, né, que geralmente o pessoal sempre faz essa acho que promoção da saúde é apenas prevenção, e vocês colocaram muito bem, que é trazer, tipo, dar subsídios, né, dar condições para que esse aluno se desenvolva, pensando na saúde dele, né, na saúde mental. E sim, a prevenção, ela faz parte, né, que a gente trabalha com a prevenção do suicídio, mas ela não é, né, a prevenção da saúde não é só prevenção, a prevenção faz parte da promoção da saúde. A promoção da saúde tem a ver com a qualidade de vida. A promoção da saúde também prevê a autonomia e participação da sociedade, para que eles conheçam os seus direitos e falem o que precisa ser modificado, aprimorado. É importante a participação ativa, né, da comunidade. A intersetorialidade, então, que haja aí uma parceria entre os diversos setores, saúde, educação, cultura, segurança e alimentação, né, o acesso à alimentação. E aí, oi. Só para complementar aqui, né, o pessoal foi escrevendo muita coisa interessante aqui no chat. Então, só para não, assim, para a gente aproveitar também, né, o que foi colocado. Eu não estou conseguindo ver aqui, mas eu posso comentar aqui um pouquinho. Pode. Né? A Marina falou sobre promoção de saúde como subsídios para promover bem-estar físico e mental. A Luellen é ter espaço seguro de fala, ter empatia, compor, construir redes de apoio no ambiente escolar, formação contínua dos colaboradores, parceria com o profissional de saúde mental. A Gisele colocou treinamentos aos profissionais para melhor desenvolver junto aos alunos. A Marina também colocou incentivos de bons hábitos, alimentação, atividade física, interações saudáveis entre as pessoas, comunicação não violenta. A Sueli mencionou criar a cultura do cuidado e saúde integral para os alunos, docentes e equipe pedagógica. O João escreveu, reconhecer a importância da saúde mental na aprendizagem e desenvolvimento pessoal. A Laura falou, desenvolver habilidades que promoverão a saúde física e emocional. Juliana, ações individuais ou coletivas que primam pela saúde de modo geral. E o João também mencionou, né, também estão voltadas aí para o sucesso acadêmico. A Alessandra mencionou a importância de ter a família próxima da escola. O Raul colocou a lei 13.819, né, de abril de 2019. E o Matheus mencionou a promoção da saúde deve, segundo a Constituição, assegurar meios e direitos para que o ser humano consiga desenvolver sua autonomia e vida em subjetividade, entretanto de forma coletiva. Então, assim, só para fazer uma síntese, né, também que foi enviado aqui pelo chat. Muito obrigada, professora. Gente, eu estou muito feliz com isso, né, com tudo isso que vocês colocaram, porque é exatamente isso. E que bom que vocês, né, conhecem, né, a política, né, da promoção de saúde, e eu fico muito feliz mesmo, e vai ser muito rica essa nossa tarde. Muito obrigada, viu, gente? E é exatamente isso que vocês trouxeram, né? Então, pensando na promoção da saúde, vem também, né, uma estratégia que a OMS trouxe, que é escolas promotoras de saúde. Então, a escola, ela é o ambiente propício, e que bom que vocês, né, sabem e que vocês têm o conhecimento acerca disso, que a escola, ela é o local onde a gente, né, pode desenvolver as ações de promoção da saúde. E o que se espera, né, de uma escola promotora de saúde? Espera uma escola que promova a saúde e o bem-estar dos alunos, como vocês trouxeram no chat, como vocês falaram também aqui. É uma escola que defende os princípios de justiça social, de equidade. A escola que promove saúde, ela oferece um ambiente seguro de apoio, incentiva a participação desses alunos, desenvolve suas competências e, como vocês trouxeram muito bem colocado, que é uma escola que realiza essa articulação entre os serviços de saúde. Eu coloquei aqui como referência a Unesco, e em 2022, a Unesco, junto com a OMS, eles desenvolveram um guia
para as escolas promotoras de saúde, já atualizado, considerando o período de pandemia. E esse material vai ser disponibilizado para vocês, é um guia onde é um passo a passo ali, é uma forma, uma orientação para ajudar as escolas a implementar a promoção de saúde, tá? Então, eu vou enviar para vocês depois do curso. Bom, então, fechando essa parte, né, da promoção da saúde, fechando não, né, só iniciando, mas falando de uma forma mais abrangente, agora nós vamos falar mais especificamente do suicídio, tá? Então, o suicídio hoje, né, no mundo, é a causa de morte de 703 mil pessoas por ano, tá? É a quarta causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, e do ano de 2020 ao ano de 2019, houve um aumento de 17% nas Américas. E para cada suicídio, acontece aproximadamente 20 tentativas, é um número muito alto e preocupante. Então, assim, é importante, né, dizer que o suicídio, ele é multifatorial. Ele não é, uma única causa, né? Ele não é causado por um único elemento, por uma única coisa. Mas é um conjunto de situações, né? Um conjunto de vivências, experiências, e que vão, né, desencadear aí o comportamento suicida. E o comportamento suicida, ele abrange o pensamento, que é quando a pessoa ela faz planos, né, e pensa em provocar a própria morte. A tentativa, que é um comportamento autodirigido nocivo, e o suicídio, que é a morte, né, autoprovocada. E o comportamento suicida na adolescência? Eu quero enfatizar aqui com vocês que nossos fatores de risco, eles mudam conforme o ciclo vital, né? Então, pensando em todas as fases do ciclo vital, a gente vai focar aqui na adolescência. Então, assim, os fatores de risco para a adolescência, né, para desenvolver o comportamento suicida na adolescência, primeiro é o próprio processo, né, que esse adolescente está passando. A própria fase da adolescência, ela pode se tornar ali um fator de risco, dependendo da forma como esse adolescente é acolhido, porque ele está passando por um momento de mudanças muito importantes, emocionais, sociais, fisiológicas. Então, a gente sabe que os hormônios, eles podem, né, influenciar nas mudanças de humor. Ele está, né, numa fase, assim, de descobertas, com bastante pressão da escola, né, do que você vai fazer, do que você vai estudar. E aí, a depender da forma que nós acolhemos esse adolescente, que ele é assistido, isso pode colocar ele numa situação de vulnerabilidade. Por isso que a gente sempre fala assim que é uma fase que a gente precisa ter esse olhar e não tomar cuidado para não naturalizar tudo. Esse é comum da adolescência, isso passa, né? Mas é importante esse acolhimento e essa proximidade com esse adolescente para acompanhar esse processo. O bullying, o cyberbullying também são fatores de risco, então é uma realidade assim em muitas escolas, né? Essa situação. Então é importante a gente pensar também em ações que venham aí falar sobre o bullying, o cyberbullying. O cyberbullying é um tanto perigoso também, porque às vezes acontece de forma onde a gente não consegue acompanhar muito bem, em grupos mais restritos, né? Algumas coisas assim nas redes sociais. Então é importante a gente estar o mais próximo possível desses adolescentes para ir identificando, né? Essas possíveis, né, situações. O comportamento de risco também, que é o uso de álcool, o uso de drogas, também é um fator de risco. A violência doméstica,
Autolesão não suicida, aqui a gente não vai aprofundar muito na autolesão não suicida, mas é importante a gente dizer que o nome é autolesão não suicida, porque a gente não tem certeza de que ele está pensando, né, no suicídio. Mas a autolesão, ela está indicando que ele está em sofrimento. Não significa que ela não vai evoluir para um comportamento suicida. Então, se esse adolescente, ele está, né, desenvolveu esse comportamento de autolesão, é uma forma que ele encontrou de extravasar aquele sofrimento, uma forma disfuncional, porque não é a melhor forma, né, de extravasar as suas emoções, o seu sofrimento. Então, é um fator de risco importante. Mas eu vou enviar para vocês um material também sobre autolesão não suicida que foi produzido, né, pela Aline Seps, o doutorado dela, e é uma cartilha onde vocês vão poder se aprofundar um pouco mais sobre essa temática. E também uma tentativa prévia é um fator de risco, uma situação em que o adolescente, ou a tentativa prévia desse próprio adolescente, porque às vezes, né, podemos pensar que tentou uma vez, não vai tentar de novo, então a gente tem que ficar assim, atento, mas a tentativa prévia de pessoas próximas, ou dele saber de alguém que, né, tentou suicídio, isso pode colocar ele numa situação de crise, e pode evoluir também para uma tentativa, um comportamento suicida. E o luto por suicídio, pode falar? É a professora? Eu ia só comentar assim, uma coisinha rapidinho, que às vezes, pessoal, vendo, né, inclusive nos materiais que nós vamos encaminhar para vocês vão ver que existem outros fatores de risco também, que não estão mencionados aqui, né, que a gente está dando destaque para alguns que chamam a atenção aí na fase, né, nesse período da adolescência, mas existem outros fatores que são bastante trabalhados quando a gente fala da população em geral, né? Então, os transtornos mentais, a questão de diversas formas de violência, algumas foram mencionadas aqui, né? Mas podem ser outras também. A própria questão dos outros tipos de comportamentos de risco, a desesperança, a impulsividade, a falta, né, de pertencimento, ou a questão de não ter um suporte social satisfatório, né, sintomas depressivos, de modo geral, por exemplo, né, estou mencionando alguns também aqui como exemplo, mas só para trabalhar com vocês, que aqui a gente está dando destaque para algumas questões, né, que são mais identificadas na adolescência, mas que existem esses outros fatores também, e aí nos materiais de apoio vocês também vão poder se aprofundar nessa questão, tá bom? Obrigada, professora. É isso, porque assim, são muitos fatores que podem colocar, né, o adolescente em risco, então não dá para a gente trabalhar todos aqui. Então, são os que são mais frequentes, assim, não que são mais frequentes, mas o que geralmente é mais fácil de, né, de perceber, né? E a tentativa e o luto por suicídio, né? Se ele passou por uma situação, né, que perdeu alguém por suicídio, pode ser da família, ou outros, né, outra, enfim, não precisa ser necessariamente muito próximo, vai depender da situação de vulnerabilidade desse adolescente. E aí, nós vamos para uma outra parte, que também é uma parte bem importante e desafiadora, que é identificar, né, o comportamento suicida na adolescência. Porque não é fácil, né, da gente identificar em nenhuma fase do ciclo vital. Na adolescência fica um pouco mais difícil, porque ele está passando por essas transformações. A gente se transforma todos os dias, a gente muda todo dia, a gente cresce, desenvolve até a velhice, né? A gente continua em desenvolvimento. Mas a maior parte das mudanças acontece nessa fase. Então, a mudança repentina de humor, o choro recorrente, que naturalmente a gente percebe na adolescência, mas é importante a gente olhar e falar, por que esse adolescente está chorando tanto, né? Por que muda de humor? É comum da adolescência, a gente tem que tomar cuidado
para não achar que é tudo comum, mas entender o que está acontecendo, que ele está chorando, o que está acontecendo, que houve, né, essas mudanças de humor, além da adolescência por si. Na adolescência, né, tá ali, tá chorando, mas você está chorando por isso, sabe, desmerecer. Não, a gente precisa valorizar e olhar e entender por que aquilo está causando sofrimento nesse adolescente. Outra coisa, né, que a professora falou lá atrás, a desesperança. Então, aqui, as falas desesperançosas acerca da vida, que às vezes é comum a gente ouvir, eu não queria ter acordado, não queria ter levantado, não queria ter nascido, ou eu não tenho perspectiva, não tenho sonhos, né? Então, quando se deparar com alguma situação, é um sinal de alerta. Então, explorar um pouco mais, né? Por que está falando dessa forma, né? O que está acontecendo? A queda no desempenho escolar também é um sinal de alerta, né? Tem que entender, né? E assim, a gente vai tentando se aproximar ao máximo para ir, né, percebendo essas mudanças. Então, a queda, né, é um tipo de comportamento que requer atenção também. O isolamento, né, como a professora trouxe no slide anterior, né, aquela sensação, aquele sentimento de não pertencimento, também é um fator de risco. Então, às vezes ele se isola, e aí ele antes conversava, falava mais, estava em grupo, e agora começou a se isolar. O que está acontecendo? A própria autolesão também é um sinal de alerta, que a gente já trouxe, né, no slide anterior. E o comportamento de risco, né, também é um sinal de alerta, por causa da intensidade desse uso do álcool, a intensidade desse uso de substância, né? O que está acontecendo? Por que esse aluno começou a usar, né? O que está acontecendo nesse processo? E daí, né, a gente entra num assunto que geralmente a gente fala bastante, né? Será que fala... A gente não, né? A gente ouve falar... falar sobre suicídio na escola, mas isso vai induzir, né? Como é que a gente fala sobre suicídio na escola? Eles estão ali, né, com comportamento de autolesão, e aí você vai falar sobre suicídio, isso daí não vai piorar? A gente precisa falar sobre isso, mas de uma forma cuidadosa, né? É importante a gente priorizar, né, e falar sobre fatores que são modificáveis, como que a gente pode lidar com esses sentimentos difíceis, né? O que a gente tem aí de recurso, como é que a gente poderia, a partir da perspectiva desse adolescente, como é que a gente poderia, né, pensar em formas, né, de lidar com esses fatores, né, que estão acontecendo agora, de uma forma que foque na perspectiva dele e não na nossa. Com uma comunicação aberta, né, sobre diversos assuntos também, vai fazer, né, com que ele, né, se sinta incentivado, né, para falar. E é importante também incentivar as habilidades para a gestão dessas emoções, desses sentimentos. Assim, nós temos, né, o CEPS desenvolve muitas ferramentas, muitos materiais educativos. Nós vamos enviar para vocês, tem uma cartilha que nós desenvolvemos na pandemia, que é de promoção da saúde mental. E alguém levantou a mão? Sou eu, Débora. É só para comentar uma questão, né? Então, primeiro, em relação ao item anterior, às vezes vocês podem se sentir muito incomodados, assim, preocupados. Puxa, eu não percebi, ou então, o que eu faço, né, diante de um sinal de alerta? É importante reconhecer que eles são sinais que, embora muitas vezes eles estejam presentes, nem sempre eles são suficientemente específicos. Ou seja, eles não indicam que necessariamente aquela pessoa, né, vai ter um comportamento suicida, por exemplo. Mas eles indicam uma necessidade de atenção maior, de uma escuta, né, mais qualificada, um acompanhamento mais próximo. E sobre essa questão de falar sobre suicídio,
se por um lado a gente tem que saber que o tema não pode ser um tema proibido, né? Ele tem que ser tratado com bastante responsabilidade, cuidado, e é uma questão que a gente fala, a gente tem que romper com esse silêncio em torno do assunto. Porém, falar sobre também exige determinados cuidados, e a depender do contexto, por isso que a gente também tem ali a prioridade, né? É importante reconhecer que, às vezes, em determinados contextos, a gente vai precisar, a demanda maior não é falar sobre o suicídio diretamente, mas sobre fatores modificáveis que envolvem, né, o risco ou proteção ali para esse comportamento. Então, a gente também tem bastante atenção a isso, não é nem 8 nem 80, né? É a gente buscar ter uma comunicação aberta para vários assuntos que possam ser difíceis, que possam ser sensíveis, para que os alunos se sintam livres para isso, porque às vezes vem um assunto ligado ao bullying, por exemplo, que vai ser super importante dentro da prevenção naquele contexto. Né? E aí eles vão, se tiver um canal de comunicação, pontos de comunicação aí acolhedoras e seguras, é muito mais provável que essas demandas cheguem de uma maneira bem acolhida e bem trabalhada dentro do contexto, né, da educação. Obrigada, professora. E aí, então, a gente, né, deve incentivar as habilidades para a gestão dessas emoções. E aí, como eu estava dizendo, a gente tem material educativo lá que a gente desenvolveu, que é uma cartilha bem didática, que dá para vocês pensarem em trabalhar no contexto, né, das escolas de vocês. Também é importante, né, que esses momentos de discussão sejam em um local seguro, né, onde eles se sintam seguros ali para falar. E se por acaso algum adolescente disser, não quero falar agora, né, não estou afim de falar sobre isso, tudo bem também, tá tudo bem? Então, assim, é importante a gente se colocar à disposição para ouvi-lo quando ele se sentir à vontade para isso, mas quando se colocar à disposição, é necessário que esteja, né, realmente disponível. Então é importante quando for falar isso, olha, geralmente tenho meu horário, né, de disponibilidade, geralmente eu estou nesses horários na sala tal, né, você pode me procurar. Então, assim, eu estou falando para todos os profissionais, eu não estou focando só em professor, né, porque às vezes, né, a pessoa que ele tem mais proximidade na escola é um outro profissional que atua ali no contexto. Então, é importante, quando se colocar à disposição, né, e oferecer esse momento seguro, que tenha realmente a disponibilidade para atender esse adolescente. E deixar assim também, olha, só não vou conseguir falar se tiver acontecido algum imprevisto, alguma coisa, mas assim, a gente marca para falar, né? Porque é importante a gente manter esse canal de comunicação, né, para que ele não se sinta desamparado. E também é importante a gente ouvir sem julgamento, sem juízo de valor, porque nós fomos adolescentes um dia, né? E a forma como a gente gerenciava, como a gente lidava, de um jeito, às vezes deu certo, às vezes não deu, né? A gente já está agora na fase adulta, mas é importante olhar pela perspectiva dele, né? E evitar conselhos e falar, eu fazia assim, faz assim também, que dá certo, mas olhar pela perspectiva dele. E às vezes a gente, né, não vai ter resposta, mas nem sempre a gente tem. Então, deixar claro assim, olha, para isso eu ainda não tenho, né, como uma resposta, mas eu tô aqui para estar junto, a gente vai descobrir junto como é que a gente lida com isso, né? E a escola, né, precisa estar ali articulada com o serviço de saúde, e então a próxima parte que a gente vai falar. Então, assim, você identificou que esse adolescente, ele está em risco, né? E aí, o que eu faço? É uma situação que geralmente a gente se depara com esse questionamento. Então, é importante que quando vocês identificarem que o adolescente ele está em risco, que haja, né,
pense no planejamento de uma rede de apoio, uma articulação com essa rede de apoio. E essa rede engloba a escola, o serviço de saúde e a família. E é importante, né, para que esse adolescente ele consiga o cuidado integral. Então, essa união é fundamental para que ele fique amparado, né, e acolhido. Daí, quando a gente fala de família, às vezes gera algum tipo de polêmica, porque, né, hoje em dia, às vezes a gente tem pessoas que não necessariamente são de sangue, mas são considerados da família, né? Então, quando a gente for falar com esse adolescente, pedir para que ele identifique alguém, um adulto, né? Focar em um adulto de confiança, que ele acha que vai ajudar nesse momento, e deixar livre para que ele se sinta ali à vontade para elencar quem é essa pessoa que vai compor essa rede de apoio. E também essa pessoa, ela não que a família ou pais assim não vão ser comunicados no futuro, né? Isso vai depender, né, de como vai se desenrolar essa comunicação. No entanto, essa pessoa chave vai ser uma pessoa muito importante para facilitar a comunicação com a família também, quando isso for comunicado e dar o apoio para esse adolescente. E assim, às vezes a gente identifica e aí esse adolescente pede sigilo, não fala para minha mãe, não fala para meu pai, tenho medo, né? Então é importante a gente ser transparente o tempo todo, né? E dizer o quão importante ele é e o quanto você sente que ele precisa de ajuda e que sozinho não dá para ajudá-lo, né? E que isso precisa ser compartilhado com pessoas de confiança, né? Que vão estar ali para apoiá-lo, para ajudá-lo. Então, por isso que é importante ele também participar, principalmente ele tem que ser parte desse processo, e nessa articulação, esse adolescente precisa estar presente, né? Precisa estar ativo. Quer falar alguma coisa, professora? A mais para complementar? Não, acho que está muito bem colocado mesmo, Débora. Essa questão da articulação escola, saúde, família, nem sempre ela é fácil, né? Ela às vezes é desafiadora, às vezes é um processo de criar pontes, de experimentar. Um pouco é importante não desistir, porque essa articulação ela é muito importante, principalmente o trabalho com a família. A gente aborda um pouco isso em uma das cartilhas ali que a gente tem, né, em alguns materiais, e a gente aposta muito nisso, embora a gente saiba que envolve um processo, um trabalho conjunto, porque a família muitas vezes também está se deparando com alguns desafios, com questões que são complexas, difíceis para elas também, em termos de gerir as próprias emoções, as próprias demandas no meio de tudo isso, né? Então, a gente também, em um dos materiais, a gente aborda um pouco dessa questão, a gente vai mandar para vocês, mas acho que eu até vou aproveitar para comentar aqui, eu sei que no final a Débora vai falar, mas a gente tem uma outra modalidade de curso que a gente se aprofunda um pouco mais em como, né, se dá, como é possível fazer algumas dessas coisas. Então, só para o pessoal ficar atento aí também nas programações, é um outro curso gratuito também, né, não é que eu estou querendo ver nada, não, mas é interessante porque nem tudo a gente vai conseguir explorar com tanta profundidade hoje, né, nesse momento que é mais breve, mas a gente tem essa outra oportunidade aí para vocês também. E assim, falando, né, dessa dificuldade, né, das demandas da família, estou aproveitando também já para falar do curso que terminou agora de comunicação de más notícias, e o material também está lá no nosso site, e é uma notícia difícil de lidar, né? Não é uma notícia fácil de ser recebida. Então, também tem esse material lá, né? Quando vocês precisarem consultar, tá? Sobre como é que a gente lida com essa demanda, como é que a gente comunica uma notícia difícil. Tem também aí todo um cuidado, né? Porque a família precisa, né? Não é fácil receber uma informação de que uma pessoa que você ama está em sofrimento, né? É muito difícil de ver ainda uma adolescente, né, que está iniciando a sua vida. Não é fácil. Toda vez que eu vou falar sobre isso, eu já me emociono. Bom, então, sobre a prevenção do suicídio, né, isso que
a gente tinha para falar. Então, vamos falar, né, da promoção da saúde mental na escola, que é o foco dessa aula, mas precisava dessa introdução. Então, assim, quando a gente vai pensar, né, na promoção da saúde na escola, a gente precisa considerar como é que eu faço esse planejamento, como é que eu planejo essas ações na escola. E aí, é fundamental que haja, então, o papel da escola ali, né, nesse elo, e como a professora já trouxe, a família, é assim, nossa, como é que eu vou planejar uma ação de prevenção do suicídio? É difícil, às vezes as famílias não vêm nas reuniões, né, às vezes é difícil por causa de horário de trabalho, não tem, não, né, então, deslocamento. Então, assim, quando for pensar no planejamento de ação, é importante considerar, como a professora Kelly trouxe anteriormente, como é que eu faço para acessar essa família, porque cada escola tem a sua realidade, né? Então, vocês vão olhar para a realidade da escola que vocês atuam e ver quais as estratégias que podem ser possíveis para aproximar essa família dessa ação, né? E aí a gente também precisa fazer, né, a articulação com os serviços de saúde e com os recursos comunitários. Os recursos comunitários estão disponíveis aí para que esses alunos desenvolvam algumas ações extracurriculares que ajudam na promoção da saúde mental. E é importante que essa articulação com o serviço de saúde seja a primeira coisa, né? E junto com a família. E aí, pensando, né, depois no recurso comunitário, porque como que você promove saúde se você não tem articulação com o serviço de saúde? E daí, algumas ações, agora a gente vai apresentar, né, que a primeira delas é a literacia em saúde mental, ou na literatura, às vezes vocês vão encontrar como letramento em saúde mental. Essa ação, né, ela vem para suprir, né, uma falta que hoje a gente tem muito no currículo, quando a gente faz a graduação. Assim, eu, como psicóloga, tive algumas matérias sobre saúde mental, mas não tão aprofundada quanto depois que, né, comecei a trabalhar com essa temática, né, da promoção da saúde mental. Então, assim, às vezes ainda fica muito carente o currículo. E aí, eu que sou da área da saúde mental, né? Imagina para outras áreas que não são da saúde mental, ou da área da saúde. Então, essa ação, ela é uma promoção do conhecimento acerca dos problemas de saúde mental. Então, a primeira ação que a escola pode fazer é buscar mais conhecimento acerca da saúde mental, porque aí ela consegue, né, criar ali um plano, uma base, né, pensando, conhecendo esses problemas de saúde mental, quais são, né, os sintomas, tratamento, o que pode desencadear. Então, inserir, né, a saúde mental na programação das atividades escolares. E eu até falo, vamos começar primeiro pela equipe, né? Então, vamos formar a equipe, vamos estudar bastante sobre esse tema, utilizando, né, o material científico confiável. Nós temos muito material ali que nós produzimos, assim, que são materiais científicos, mas a gente faz de um formato onde é fácil, de fácil compreensão, né, para que possa contribuir, mas não só a gente, mas tem muitas revistas científicas, né, de saúde mental, que produz material também. Então, quando vocês forem buscar, busquem uma fonte confiável, né, para trabalhar essa temática, e primeiro, né, a articulação com a saúde, né? Então, assim, é importante que nesse momento também esses profissionais da saúde estejam inseridos ali para essa formação da equipe. E eu disse começar pela escola, mas é importante que depois que a escola já tiver assim, um pouco mais inteirada acerca da saúde mental, porque é contínuo, né? É uma coisa que tem que ser desenvolvida todos os dias. Não existe assim uma formação e pronto. Não, precisa de atualização constante. Mas aí, quando tiver já ali uma base,
Então, começar a trabalhar com os estudantes, com a família, né, inserir essas atividades, né, de promoção, assim, de conhecimento acerca da saúde mental, abrangendo aí toda a comunidade escolar. E daí, quando a gente trabalha, né, a literacia em saúde mental, quais são os benefícios, né, da literacia? Primeiro é que ela facilita a identificação precoce, porque quando você trabalha a temática, né, naturalmente já consegue ir identificando algumas coisas, né, que podem, né, indicar que existe alguma situação de risco. Também, né, a literacia, ela traz, né, um aumento na segurança, porque a pessoa, né, ela vai entender sobre o assunto, né, vai se sentir um pouco mais seguro para falar sobre o assunto, reduz estigmas, né, que são muitos estigmas que a gente tem acerca da saúde mental. Então, ela vai conhecer a fundo aquele problema, então ela vai se sentir mais segura para falar sobre isso, né? A gente pode alcançar a redução de estigmas, e com isso a gente desenvolve, né, a autonomia desse adolescente ou desse profissional mesmo da saúde, né? Até como a participante falou, que é importante a gente falar sobre, eu não lembro o nome, você vai falar depois o seu nome, da saúde mental dos próprios, né, das pessoas que estão ali na comunidade escolar, né, dos professores, dos profissionais. E também facilita a adesão ao tratamento, porque se eu conheço sobre isso, se eu sei da importância de tratar, e se eu sei que eu preciso de ajuda, né, reduz o estigma também da pessoa que está passando por esse problema de saúde mental e aceitar e a adesão ao tratamento. Então, são muitos benefícios acerca da literacia em saúde mental. Uma outra ação que a escola, né, pode desenvolver é a promoção da conexão social. O que é isso, né? É uma tipo de ação que tem muita relação com os recursos comunitários que nós falamos lá atrás, que são projetos sociais, atividades recreativas, clubes, passeios, feiras, projetos culturais, incentivar os grêmios estudantis, os esportes, porque essa promoção de conexão social, né, ela reduz, né, aquele sentimento de não pertencimento. Pelo contrário, ela fortalece o relacionamento, ela fortalece o acolhimento entre esses estudantes, ela promove a conexão entre eles e o sentimento de pertencimento, né, que é um fator de risco quando você não se sente pertencente daquele espaço, né? Então, promove esse sentimento, reduzindo aí a possibilidade de risco. E uma outra ação importante é formar a comunidade escolar para identificar esses adolescentes em risco. Então, assim, eu já sei o que, né, eu já estudei um pouco mais sobre a saúde mental, então agora vamos formar esses profissionais, por isso que quando eu disse lá no curso, quando eu disse na divulgação do curso, que era para profissionais de educação de forma geral, não só para professores, mas porteiros, agentes escolares, secretários, assistentes de sala e outros funcionários da escola, outras pessoas que atuam na escola, a esses comportamentos, né, esses adolescentes que estão em risco, e encaminhar para um comitê de acolhimento, que são essas pessoas que participaram desse processo de formação, né, em saúde mental, e aí já estão um pouco mais capacitadas para acolher esses estudantes. E também os próprios estudantes, para que eles consigam identificar entre os pares, porque às vezes um amiguinho chega lá no banheiro e vê o coleguinha se cortando, ou então vê ele chorando demais, identifica que alguma coisa está errada. Então, formar esses estudantes para que eles identifiquem e então encaminhem para um adulto de confiança. E aí, reforçando a questão da escola como um todo, que às vezes aquele adolescente
tem uma proximidade muito grande com a funcionária que fica na cantina, ou tem uma proximidade muito maior com o porteiro, com o inspetor, agente escolar, o assistente de sala, com a secretária, né? Eu trabalhei com psicóloga escolar numa escola, antes do mestrado, que a secretária sabia muito mais da vida dos alunos do que os próprios pais, né? Que eles se sentiam seguros para falar com ela. Então, é importante que toda a escola esteja ali nesse processo de identificação, e assim a gente fortalece, né, os fatores de proteção para esse adolescente. E lógico, né, é importante, fundamental, né, a participação do serviço de saúde, porque quando você já inicia uma articulação, é mais fácil, né, já fala mais fácil, mas assim, né, não é tão fácil também fazer essa articulação, mas assim, minimiza um pouco, reduz um pouco o fato de recusa, né? Como aquele serviço de saúde já sabe que é parceiro daquela escola. Então, dá oportunidade, né, para que esse serviço de saúde se planeje e coloque ali dentro do serviço, ali, pessoas disponíveis, olha, se vier demanda dessa escola, né, a gente precisa colocar nesses horários, assim, e dar uma prioridade para esses casos mais urgentes. A gente sabe que a gente carece muito de políticas públicas, né, para fortalecer isso, mas é importante a gente saber que existe, né, a política de promoção da saúde e que ela nos assegura que a escola tem, né, a necessidade de fazer essa articulação. E aí, alguns recursos para promover a saúde mental, né, na escola. Importantíssimo a gente facilitar o acesso por ajuda. Então, quando a gente começa a falar sobre a saúde mental, muitas demandas podem surgir. E aí, se esse adolescente identificar que ele precisa de ajuda, como que ele vai ser ajudado se não sabe para quem ele deve pedir ajuda, né? E como é que é esse recurso? A gente pode fazer por meio desse comitê de acolhimento, que são essas pessoas profissionais que se capacitaram ali, né? Então, passaram por esse processo de formação sobre saúde mental. Então, formar esse comitê de acolhimento, divulgar, né, que existe esse serviço em sites da escola, nas redes sociais, por meio de chats, a gente pode facilitar por meio de telefone, colocar isso lá no mural da escola, um WhatsApp, outros aplicativos também. E como a gente estava falando sobre a participação dos estudantes, eles podem ajudar também a pensar aí como é que a gente pode pensar em formas de canais de divulgação, assim, de ajuda, né? Eles estando envolvido nisso, né, é muito interessante envolvê-los nesse processo também. E importante a gente pensar pelo menos um desses canais, né, um ou dois, que sejam 24 horas, porque às vezes aquele adolescente, ele está numa situação, num horário que ele não vai conseguir falar com ninguém. Então, mais uma vez, como é que é esse canal, a escola planejar? Será que vai ser um telefone do serviço de saúde? Que ele vai mandar uma mensagem? Quem são as pessoas? Qual que é a escala desse pessoal da saúde que está articulado com a escola? Quem é que está no horário noturno, né? Ou é alguém da escola que vai estar de plantão e vai encaminhar essa mensagem para o serviço de saúde? Né? Ou é alguém da escola que vai conversar com esse adolescente naquele momento de crise? Quem é que vai estar? Quem é essa pessoa? Como é que é esse canal, né? Vamos fazer então a parceria com outros serviços que têm atendimento 24 horas. Enfim, é importante pensar nisso, pelo menos assim, para ele, né, saber que em todo momento ele vai ser assistido. Um outro recurso é inserir a temática no currículo. Então, não ter que dispor de mais horas, né, no dia de trabalho, porque o professor, né, precisa cumprir com a carga horária, cumprir com o currículo, e aí às vezes é mais uma demanda e não tem essa facilidade, né, de fazer mais horas. Então, inserir a temática no currículo, vamos pensar, articular a professora de português, professora de biologia, o professor, né, de português, de biologia, vamos conversar, vamos falar sobre isso,
vamos fazer uma redação, colocar os próprios estudantes, né, que aí entra na próxima parte, para produzir vídeos educativos. Daí é importante, mais uma vez, a articulação com o serviço de saúde para acompanhar como é que está sendo a produção desse vídeo, que conteúdo está sendo colocado, né? É um conteúdo seguro, está falando de uma forma cuidadosa sobre isso. Também um outro recurso, né? Os próprios alunos podem desenvolver podcasts, a escola pode desenvolver, produzir material educativo acerca da temática também, são recursos que a gente, né, tem aí para a promoção da saúde mental. Uma outra ação, né, que é o desenvolvimento de habilidades para a vida, que está relacionado a isso, é a inclusão social. Então, inserir nessas temáticas de saúde mental, considerar a inclusão, considerar a diversidade, né, considerar a redução da violência e estigmas, considerar a própria saúde mental e falar um pouco das habilidades socioemocionais, de relacionamento, né? E o bem-estar, estilo de vida, né? Tudo isso está envolvendo as atividades de habilidades para a vida. E mais uma coisa que é super importante é a escola reduzir o acesso a esses meios letais, tá? Por meio da inspeção desse ambiente, olhar o ambiente escolar, que tipo de objeto que tem aqui, né, que pode oferecer algum risco, e observar a estrutura física da instituição também para identificar pontos perigosos. Aqui é fundamental a participação da segurança pública, né, para ir atrás ali, para ir na escola, tem os bombeiros, tem um pessoal que procurou curso também, que são bombeiros, que trabalham como educadores, né, na escola, com essa parceria. Então, é importante também recorrer a esses recursos, né, para oferecer um ambiente seguro. Também é importante, né, a escola se preparar para a gestão de crises, né? O que pode ajudar? Que seriam desenvolvimento de guias para o plano de gestão de crises, onde esses adolescentes podem acessar facilmente e eles mesmos gerar e criar o seu próprio plano de gestão de crise. Nós, né, também temos lá no site, vocês entrarem na primeira página, ainda no canto direito está escrito plano de gestão de crises, e aí tem o plano individual e o plano para terceiros. Ali é um modelo, né, de plano de gestão de crises, a gente também trabalha isso na nossa cartilha, né, de promoção de saúde mental em pandemias e desastres. E é importante, né, que esses adolescentes eles tenham acesso a esse recurso, que eles possam identificar uma crise, como é que eu, né, o que eu sinto quando uma crise está se aproximando, quais os recursos que eu tenho para lidar com essa crise, para passar por essa crise, né, e gerenciar melhor as suas emoções. Uma outra coisa é produzir guias de prevenção e pós-venção do suicídio, também com material científico, com cuidado, e no nosso site também tem alguns guias que podem ajudar, né? Tem um guia lançado agora em setembro, né, que é um guia para os profissionais da saúde, mas serve também de referência para quem trabalha na escola, que é bem didático. E também nós temos o de luto, né, por suicídio, o nosso e-book, que também trabalha a pós-venção, que trabalha aí quando você tem uma morte por suicídio. Então, como é que eu lido, né, como é que eu trabalho com isso depois de uma morte por suicídio? Como é que eu trabalho a temática com esses adolescentes, né? E também é importante, quando você planeja, né, a gestão de crises, que haja ali um acolhimento desses estudantes em risco e que haja um acompanhamento desses estudantes que estão em tratamento. Então, quando você encaminha para o serviço de saúde, a escola precisa estar a par de todo o processo, se esse adolescente está no tratamento, se está medicado, né, interrompeu a medicação. Por isso que é fundamental, né, a família também passar essas informações para a escola falar com a família como ele está sendo ali, com o serviço de saúde,
para acompanhar esses estudantes, não é apenas encaminhar, né? Mas é caminhar e tratar e acompanhar. Então, sim, eu apresentei muitas possibilidades aqui para vocês, e eu sei que não dá para chegar, né, amanhã na escola e fazer tudo, né? E é uma coisa que a gente sempre diz, que tem que implementar essas ações com cuidado, com planejamento, né? E então é importante, quando você pensar em desenvolver essas ações na escola, primeiro fazer um levantamento das necessidades dessa escola. E a partir desse levantamento, pensar aí num planejamento de acordo com a realidade dessa escola. O que eu posso fazer? Né? O que está no meu alcance de fazer nesse momento? O que eu tenho de recurso de acordo com, né, a minha realidade para poder desenvolver alguma ação, né, de promoção da saúde mental aqui nessa escola. E então, quando pensar nas necessidades, fazer esse planejamento de acordo com a realidade, que esse planejamento contemple ações contínuas, ações que vão de janeiro a janeiro, né? Ações que não sejam pontuais, mas que sejam longitudinais, que essas ações façam parte do dia a dia dessa escola, né? É assim que a escola vai conseguir trazer mais segurança. E é importante também frisar, assim, a gente está bem em setembro, né? Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção do suicídio. E aí é muita demanda de palestra. E, Débora, palestra é errado? De jeito nenhum. Palestra é maravilhoso, desde que ela seja parte dessas ações mais amplas, né? Dessas ações contínuas, dessas ações longitudinais. Então, quando vai pensar em promoção da saúde mental, coloque, né, umas palestras ali no meio, mas onde ele vem para complementar aquilo que já tem, né, na escola, e que depois, quando você faz uma palestra pontual sobre um assunto, a gente tem que dar conta da demanda que vem depois. Então, é importante que a escola se planeje, se estruture para dar conta do que vem depois disso. E a escola não está sozinha, né? A gente fala escola, mas é ali que é o ambiente onde vai ser trabalhado. Mas fazer, né, essa parceria e fazer o acompanhamento dessas ações que foram desenvolvidas. O que eu posso mudar? O que eu posso melhorar? O que eu posso incluir? O que eu devo tirar? Como é que esses adolescentes estão agindo agora? Houve alguma mudança? Não houve mudança nenhuma? Até os próprios adolescentes podem participar dessas, na verdade, até não, principalmente eles, né? Podem participar dessas avaliações e propor outras atividades, né? E a escola vai avaliando o que é possível. Então, é importante não só apenas implementar e continuar de uma forma inflexível, mas haver flexibilidade para incrementar, aprimorar, porque é um acompanhamento diário, é um aprendizado diário, né? E aí, coisas que faziam sentido no início pode não fazer sentido lá no meio, então a gente já precisa atualizar, né? Então, é importante que haja essas avaliações, e o primordial é a persistência, como a professora Kelly até falou, né? Não é fácil, né? É um processo, mas a gente precisa persistir. A gente desenvolve uma ação, né? E aí a gente tem esse acompanhamento, precisa dessa avaliação, mas persistir, porque os resultados são a longo prazo. O resultado não é para ontem, né? E é fundamental ter essa consciência. É melhor 3 meses, né, trabalhados do que 3 meses não trabalhados. Então, assim, o que eu digo? Começar, né, de uma forma mais
simples, de uma forma, né, que vai se aprimorando devagar e devagar construindo isso na escola, né? Do que talvez também pensar, vai ter que desenvolver, mas vai demorar um tempo para a gente planejar tudo isso. Tá, mas o que dá para ir fazendo devagar antes disso e ir ampliando, né? É importante isso também. Dé, desculpa interromper, nós tínhamos uma mãozinha levantada. Se a pessoa quisesse colocar. Pode falar. Oi, Débora, boa tarde. Oi, boa tarde. O que eu estou falando, eu não estou vendo. No slide anterior, quando você fala, né, da importância de iniciar pelo levantamento, né, das necessidades na escola, de que forma você sugere que possa ser feito esse levantamento das necessidades? A gente pode, né, olhar para o que tem de mais demanda, o que tem vindo. Por exemplo, quais comportamentos que você percebe que são, assim, mais frequentes? Qual tipo de demanda? É o bullying que está demais, né? É a autolesão que está demais? E até com os próprios, né, com a própria equipe que está ali acompanhando esses adolescentes, nas reuniões, conversar sobre o que eles têm percebido, e então, junto, né, com a comunidade da escola toda, identificar, então, por onde que a gente começa, né? Mas nesse sentido. Tá. E quer complementar, professora? Isso, eu levantei minha mão aqui também para complementar um pouquinho. Eu acho que essa é uma pergunta super importante, e talvez com uma resposta não tão precisa assim. Exatamente, né? Cada contexto, muitas vezes tem uma realidade muito particular, né? A gente tem um país assim, muito grande, muito diverso, mesmo quando a gente considera uma mesma cidade, às vezes o modo de funcionamento, a cultura de cada escola, a cultura interna mesmo, né? Ela tem bastante, assim, tem diferenças que são bastante importantes. Então, eu acho que daria mais algumas recomendações para a avaliação dessas necessidades do que um método, assim, muito fechado, né, para isso. Mas, de um modo geral, se fosse para dar algumas dicas, né, para como levantar essas necessidades, eu daria uma dica de que elas têm uma periodicidade para acontecer. Uma necessidade que, por exemplo, a gente tem na escola hoje, pode não ser a mesma da necessidade que nós vamos ter nessa mesma época no ano que vem, né? Então, que isso faça parte desse planejamento também. E que essa forma de realizar o levantamento de necessidades possa incluir diferentes atores, né? Então, assim, eu posso, por exemplo, utilizar alguma reunião entre professores e né, se ela já acontece, para também perguntar um pouco do que eles têm percebido, mas eu também tenho que ter algum modo de escuta dos estudantes, algum modo de escuta também de outras pessoas que trabalham na escola, não com a função ali, né, de professor, porque esses diferentes olhares vão se complementando. Uma outra coisa que é interessante é a revisão, além da periodicidade, a revisão desse levantamento de necessidades. Pode ser que a maneira que eu escolhi esse ano era a maneira possível, era o que eu tinha ali, né, nas mãos para começar alguma coisa. Mas às vezes eu identifico que, puxa, essa não é a melhor forma, né, até pelo feedback que eu vou encontrando e tal, eu posso perceber que essa não é a melhor forma. E aí isso também pode ser aprimorado ao longo do processo. A gente fala que esse planejamento, né, de acordo com a realidade, ele inclui também esse acompanhamento e avaliação periódica, inclusive da primeira etapa dele, né, da etapa ali do levantamento de necessidades. Então, a gente fala que é importante que isso faça parte da agenda da escola, da programação da escola, das ações. E aqui a gente até fala dessa relativa flexibilidade também, de olhar para as várias ações que se complementam de alguma forma, porque às vezes a gente não consegue começar com tudo muito perfeitinho, né? Mas é interessante que esse ponto de partida,
ainda mais que o ponto de partida já é esse levantamento, né, de necessidade, eu tenho pelo menos uma pista de que isso é realmente relevante naquele contexto, de que isso realmente faz sentido, né, nesse contexto, pelo menos para começar de uma forma que seja apropriada e congruente com as necessidades do local. E essa necessidade que não parte de uma perspectiva só, né? Só dos professores, ou só dos funcionários. É legal que a gente possa, na medida do possível, se complementar. E até se complementar também no planejamento, na avaliação, na revisão, porque quando a gente envolve toda a comunidade, claro que cada um, né, com responsabilidades ali diferentes, a gente tem mais chance disso ter um sucesso maior, né? Uma permeabilidade maior, uma adaptação maior para a linguagem de cada público, para as necessidades também. Então, acho que essas são 3 dicas importantes assim, que eu daria nesse processo. E o método, muitas vezes, ele vai depender dos recursos da escola, das condições, dos mecanismos de comunicação que funcionam melhor, ou até daquilo que a escola já tem enquanto estrutura, modo de trabalho, alguma coisa que facilite essa identificação também. Perfeito. Na verdade, a minha dúvida era mais em relação ao que você respondeu mesmo, no sentido assim, não necessariamente como fazer o levantamento, mas se esse levantamento poderia incluir os estudantes, ou se era só com os profissionais. Ah, sim. Não, tem que incluir todos. Porque muito bem colocado, viu, Estela, essa questão, porque é muito importante, muito interessante que a gente possa incluir os estudantes, tanto no levantamento de necessidades, quanto na avaliação, e, se possível, em outras ações também, para ter esse refinamento delas, né? Porque muitas vezes a gente tem ali um cronograma, um ponto de partida, um panorama inicial, mas, assim, com eles a gente pode ter um olhar, assim, de aprendizado também, né? De muita troca, então isso tende a ser, assim, muito bem-vindo e muito apropriado. Maravilha. Muito obrigada, gente. Nada. Quem perguntou, eu não estou conseguindo ver. Estela. Ah, Estela, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, gente. Imagina. Bom, e aí, né, com isso, então a gente finaliza essa parte, né, das ações, e agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as contribuições do CEPS, né, do LEPS, que vocês podem acessar nas nossas redes sociais, né, nosso site, ele é como um repositório lá de todos os materiais que são produzidos pelo nosso grupo de pesquisa, junto com o nosso grupo de extensão. Então, nós temos o canal do CEPS, temos também o canal do Inspiração, no Instagram, o canal não, falei a página, né, do CEPS, a página do Inspiração, e ali vocês podem acompanhar o que a gente produz, e se vocês acessarem ali o Inspiração, no nosso site, vocês vão encontrar esse programa, né, que é o Mais Contigo Brasil, que a professora Kelly falou lá no início, que a gente ia apresentar um programa que ele é um pouco mais, aprofunda mais na saúde mental, né, e como essas ações podem acontecer ali no contexto escolar. Esse programa, ele veio de Portugal, né, ele foi trazido de Portugal, e o CEPS, ele é o representante nacional desse programa desde 2017, e ele é responsável por esse programa aqui no Brasil. Então, esse programa, ele trabalha, né, o desenvolvimento de ações que são direcionadas, são multiníveis, né? Então, direcionada para os adolescentes, para as famílias, e para a escola e para os profissionais da saúde. Mas, assim, ele tem como objetivo a promoção da saúde mental dos adolescentes. Mas, para que ele seja implementado, é importante a articulação com o serviço de saúde, porque a responsabilidade para implementar esse programa é do serviço de saúde, né? Lá em Portugal, ele é conduzido por enfermeiros, né? E aqui a gente abre para a formação, né, tanto para o pessoal da escola quanto para os profissionais da saúde, mas ele só pode ser implementado na prática
quando há essa articulação prévia. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o projeto, né, vocês podem acessar aqui no QR Code. E é importante, né, falar que a gente oferece essa formação a cada 6 meses. Ela tem uma formação, né, prevista para o mês de novembro, que é só vocês acompanharem a divulgação, que acontece em 2 dias. É uma formação de 16 horas, né, de carga horária total, são 2 dias de 8 horas, e é fundamental, assim, para que vocês tenham uma noção maior de como colocar na prática, porque vocês têm ali o conteúdo teórico, mais as oficinas que podem ser desenvolvidas com os adolescentes. Então, como vocês vivenciam, têm essa experiência de, né, aplicar em vocês essa oficina, fica mais fácil de ver ali no contexto como é que vocês fariam ali com esses adolescentes. Então, é um convite já para vocês participarem dessa formação. E como a gente oferece a cada 6 meses, né? Se não é agora em novembro, vem na próxima vez, mas é um convite para vocês conhecerem um pouco mais, tá? Sobre esse programa. Um outro material que o CEPS e o LEPS desenvolveu é presencial, o Bruno colocou aqui, né? É presencial. Tem que ser presencial, deixa eu só explicar, porque a gente oferece as oficinas, né? Então, precisa da vivência para que vocês conheçam, né, o processo ali, né? Como é que se realiza essa oficina, tá? Os recursos, né, que nós temos aqui, que nós fizemos um mapeamento, o pessoal fez um mapeamento dos recursos de apoio em saúde mental a nível nacional. Então, vocês são de várias regiões, né, aqui no Brasil. Então, se vocês acessarem, né, esse livreto, vocês vão ter acesso aí aos recursos que o pessoal fez em 2022, né? Endereço, telefone, né, onde que vocês podem encontrar aí na cidade, que vocês podem encontrar esses apoios, né, em saúde mental. E também vou apresentar um pouquinho para vocês, que não tem muita relação, assim, não tem, né, um relacionamento direto com o CEPS, mas, né, é parceiro, né, do CEPS, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que acho que muita gente conhece, mas é importante falar que é um canal de atendimento 24 horas e que não necessariamente a pessoa precisa estar ali em risco, né, de suicídio ou pensando em suicídio para ligar. Então, se às vezes precisa conversar com alguém, né, não tem com quem falar, está precisando, né, desse apoio, então pode acessar, né, o Disque, né, 188. Também tem o Pode Falar, que vocês podem divulgar com os próprios adolescentes, que é para o público de 13 a 24 anos, e eles atendem em horário comercial. Então, pode entrar no site, é como um chat, é bem interativo, né, e eles oferecem esse apoio também. No ambiente virtual também, a gente tem o SaferNet, tá? O SaferNet, ele trabalha com educação para os responsáveis de internet, às vezes vocês se deparam com algum conteúdo que pode oferecer algum risco, né, inadequado, então vocês podem entrar, fazer a denúncia, o SaferNet vai fazer a análise e vai ver, né, às vezes tira do ar esse conteúdo. Eles também oferecem algumas formações, né, então é importante ficar ali atento, e esses são cursos que a maioria deles são gratuitos. Tem o mapa saúde mental, que é um mapa mesmo, né, que oferece ali a informação de serviços, onde você pode receber atendimento presencial ou online. É um mapa, você entra no site, aí você coloca a sua localização e ele já vai trazer o que você teria de serviço disponível para te ajudar, tá? Então, é importante também dar uma olhadinha e ver o que vocês podem, né, utilizar aí de recurso para compor essas ações.
Bom, com relação à ação, né, de promoção de saúde mental, é isso. E aí eu vou falar um pouquinho do ensino baseado em simulação rapidamente, e depois a gente já abre, né, para a pergunta. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a simulação, que é a atividade que vocês vão desenvolver ali na formação presencial, na parte prática. Daí eu queria saber assim, o que vocês entendem por simulação, se vocês já tiveram contato com algum tipo de atividade de simulação. Alguém colocou no chat? Débora, Oi? na época que eu trabalhei em hospital, era muito comum ter as simulações no ambiente hospitalar, no ambiente da saúde. Uhum. E queria aproveitar para dizer que eu acho fantástico vocês levarem, né, a estratégia da simulação para outros ambientes, como o da educação, por Quem tá... exemplo, é Estela. Estela, Isso. excelente você colocar isso, porque é uma coisa que realmente a gente, né, já ia falar, que é mais comum na área da saúde, né? Que bom você ter frisado isso. E assim, poder trazer para a educação, né? E é uma estratégia que vocês, como educadores, podem utilizar, né? Para desenvolver algumas atividades ali no próprio ambiente da escola. A gente também vai oferecer algum material para que vocês possam colocar isso em prática de forma, né, adequada, de forma segura também, mas é isso. A gente encontra, né, mais a simulação na área da saúde, inclusive quando o pessoal do resgate às vezes faz uma simulação, o pessoal, né, os policiais às vezes fazem simulação, e é mais ou menos nesse sentido a atividade que a gente vai desenvolver. Legal, estou muito animada para ver como que vai ficar no ambiente da educação. É muito bom, parabéns, viu? Obrigada. Então é isso, gente. Ó, quando vocês falam em simulação, é uma ferramenta, né, de ensino-aprendizagem que ela promove o conhecimento pensando num caso real. Então a gente pensa num objetivo, quais são as habilidades que eu quero, né? Qual que é o objetivo que eu tenho para essa situação, para essa atividade. E então a gente pensa num caso real, né? No caso, para essa simulação específica, a gente buscou recursos científicos, nós fizemos uma busca na literatura, nós buscamos a validação de alguns profissionais da área para eles, né, validarem. Então esse cenário ele está validado, ele, né, foi revisto para que a gente possa então colocar em prática, né, o piloto com vocês. E aí a simulação ela permite o desenvolvimento dessas habilidades antes de um atendimento real. Então, ela oferece uma aprendizagem segura, né? E ela permite a redução de erros, dá uma segurança maior para quando você estiver numa situação real, quando você já tem uma vivência prévia daquilo, te dá uma segurança maior para você poder atuar, né, profissionalmente. E aí eu queria finalizar, né, essa aula, essa aula dessa tarde, com essa frase, né, que a gente saiba florir onde a vida nos plantar, que é uma frase de Rose Coelho, e a gente nem sempre está onde a gente gostaria de estar, né? Nem sempre é da forma como nós planejamos. Então, às vezes a vida planta, né? Nos planta em alguns locais, né? Num momento da vida, e a gente faz o que com isso, né? Então eu espero assim que hoje seja uma semente, né? Plantada para que vocês busquem maior conhecimento acerca disso, acerca dessa temática, e que vocês se sintam motivados, né, a colocar em prática e começar, né, essa sementinha, que ela possa germinar, que ela seja cultivada, e que nós, né, consigamos aí, alcançar o maior número de adolescentes que hoje está em sofrimento, e é isso. Alguém levantou a mão?
Gente, e essas são Débora, as referências. Finalizando. Débora, eu queria ter, na verdade, colocado como uma reação, mas eu levantei a mão, mas eu ia falar de toda forma também, né? Parabenizar, assim, essa sua fala, que é sempre bastante sensível, né, para os contextos, né, principalmente o escolar, que existe a demanda aí, né, querendo ou não, existe essa realidade que se impõe, né, da questão da gente precisar promover a saúde mental, prevenir o suicídio nas escolas, né. Então, é muito bom a forma como você traz de uma forma muito clara, informativa, né, sensível. E eu ia levantar a mão para trazer aqui os comentários do pessoal do chat, né, um pouquinho, alguns minutos atrás, né, o Cleiton tinha falado, eu também sou bombeiro de aeródromo e é muito comum simulados aqui no aeroporto, né? E um pouco mais acima, a Sueli tinha comentado, quando você perguntou o que é simulação, né, ela trouxe que seria simular uma situação real na prática, né? Então, eles já... Tem gente que tem conhecimento prévio aqui. Que bom. No demais, o pessoal está agradecendo, né? Estela disse excelente, muito bom, muito obrigada por compartilhar conosco tanto conhecimento. O pessoal está agradecendo e um ótimo curso. Bom, gente, eu agradeço muito, né, a participação de vocês. E agora eu abro. Obrigada, Su. E agora eu abro para perguntas, né, comentários que vocês queiram trazer. Ai, eu já abri aqui. Levantei a mão e já abri, né, gente? Desculpa. Mas eu ia só pontuar, pessoal, que aí lembrando, né, que como a gente está no momento que está sendo gravado, a gente vai fazer essa pergunta 2 vezes, né? Então, primeiro, se alguém tiver alguma questão, alguma coisa que queira perguntar e que possa ser aberta aqui para gravação, mas se não, a gente pode aguardar um pouquinho e aí a gente pergunta novamente, né, para que vocês possam se manifestar aí também em um ambiente um pouco mais privado, assim, né, sem essa questão da gravação. Bom, mas só para quem já está aqui, né? Então, se alguém tiver alguma questão para pontuar, está aberta aí para vocês. Professora, eu acho que dá para parar a gravação. Bruno, deixa eu ver a fila aqui. Bruno, pode falar, depois o Raul. Ei, Débora, ei, Kelly, tudo bem? Estou com saudade de vocês. Eu fiz uma disciplina com o Kelly recentemente, mas o que eu estava querendo, até pensando aqui, na questão do Setembro Amarelo, né? Que é uma questão que agora a gente tem uma demanda muito grande, várias escolas procurando, eu preciso de uma pessoa para fazer uma palestra para mim sobre suicídio. Né? Isso é um perigo muito grande, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como que a gente pode conduzir essa questão no setembro aí. Kelly, acho que é melhor você falar que você até gravou, né, um vídeo trazendo algumas orientações, né, quando for realizar essas ações de Setembro Amarelo. Então, enfim, pode falar. Tá joia. Bom, pessoal, muito bem colocado, viu, Bruno? Assim, a gente tem visto agora uma preocupação maior, né, em relação a essas questões, tanto pela procura, que já faz alguns anos que a gente tem visto aí uma procura grande para ações, mas eu acho que de alguns anos para cá a gente também tem visto uma crítica maior em relação à campanha e a quão benéfica ela é ou não, né, e algumas outras questões. Então, o que eu gostaria de pontuar para vocês, né? É muito importante a gente se atentar para algumas questões ligadas a isso. Eu até vou deixar o link aqui depois do vídeo que a gente fez, né, o SEX, né, o LEX, a gente fez relacionado a essa questão, mas que a gente pontua basicamente o quê? A gente evitar tratar do assunto de uma forma superficial, simplista, como se o suicídio fosse uma questão exclusivamente individual, né? A gente tem que olhar para determinantes sociais de saúde, a gente tem que olhar para algumas iniquidades, para algumas situações mais amplas, evitar também, assim, tratar do assunto de uma forma banalizada, né, muito simplista, aquela coisa com soluções fáceis, evitar
fazer apenas a campanha em setembro. Então, é uma crítica muito forte que eu tenho, né, a lugares que não trabalham tanto a saúde mental de uma forma contínua, e aí em setembro parece que é o mês da gente lembrar da saúde mental. Então, isso é bastante arriscado, pode trazer aí até consequências que não são legais, do ponto de vista de que a gente, assim, deturpa muito, né, o propósito aí do que ela deveria ser, pelo menos, né? De olhar mais para a saúde mental, olhar sim para a prevenção do suicídio. A gente tem que adaptar o conteúdo de acordo com o público com o qual a gente vai dialogar. A gente tem que fazer essas adaptações com bastante cautela, planejar com muita responsabilidade, pensando nos possíveis efeitos de quem vai ouvir ou quem vai participar ou ser atingido por essa campanha de alguma forma, né? Para a gente ter uma atuação bastante responsável, bastante segura, utilizar materiais científicos para a gente se basear, não falar só sobre suicídio, mas falar também sobre o cuidado contínuo com a saúde mental. Então, a gente fala, assim, sobre esse pool, né, esse conjunto de questões. A gente vai ter um vídeo também em breve, a Aline vai gravar e vai disponibilizar para vocês, falando um pouquinho sobre como, né, essa campanha também dialoga com algumas questões e necessidades dos adolescentes, então alguns cuidados específicos sobre isso. A Camila, também do nosso grupo, vai fazer um outro vídeo falando sobre a comunicação segura e como que a gente olha para isso, nessa dialógica aí com o Setembro Amarelo. Então, de um modo geral, é importante a gente olhar com bastante crítica, com bastante cuidado, não simplificar, não fazer disso um checklist, né? Então, eu até digo que é o contrário. Para alguns contextos nos quais eu estou, eu falo assim, não, esse é um mês da gente lançar um programa, da gente cobrar os políticos, para a gente realmente ter apoio. Não pode ser uma coisa para a pessoa cumprir um checklist e agora eu esqueci disso, não preciso preocupar mais com isso. Tem que ser um período de firmar compromissos com cuidado contínuo com a saúde mental, iniciar programas, por exemplo. Então, a gente fala muito nessa perspectiva para a gente evitar essas práticas que podem ser bastante reducionistas e ligadas ao tempo. Tá? Obrigada pela pergunta, Bruna. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Vou deixar o Raul agora, né, trazer aí a observação dele, comentário, e eu vou colar aqui para vocês um vídeo que ele tem um minutinho, mas é um que já está pronto e traz um resumo disso que eu falei para vocês, tá? Raul, pode colocar e depois eu vou ler as perguntas aqui do chat. O pessoal está acompanhando. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, muito obrigado pelo minicurso. E a minha dúvida é mais com relação a um grupo que estaria mais suscetível ao suicídio, quer dizer, dá para dizer que alunos negros, LGBT, eles têm um risco maior de fazer o suicídio? Vocês têm esses dados? Basicamente, a minha pergunta é essa. Obrigado. Raul, assim, a gente estuda, né, essa questão da vulnerabilidade, né, uma população que pode estar numa situação, inclusive a professora vai poder falar com maior propriedade, mas até recentemente, né, uma membro, a Luana, defendeu o doutorado dela e ela fez uma avaliação de risco, né, de suicídio, e a gente, assim, identificou, assim, que tem, assim, a gente precisa dar muita atenção, né, para a população que está enquadrada, né, nessa situação, para essa população, e ela identificou que houve, assim, o maior número, né, nessa pesquisa específica para essa escola que ela fez, né, então a gente precisa dar atenção, a Kelly vai conseguir falar um pouco mais sobre isso. Raul, é bastante pertinente, muito obrigada, viu, por essa questão que você fez, porque ela também nos leva a uma necessidade de olhar com muita atenção para situações que envolvem inclusão, pertencimento, equidade, né, acesso, qualidade de vida, e essas são as questões que a gente fala que assim, elas são muito importantes para as ações de prevenção, e quase todo mundo,
na sociedade pode se envolver de alguma forma em relação a elas, né? Então, desde quando a gente tem um letramento maior em relação a como proceder sobre algumas questões, desde quando a gente tem uma autocrítica e um propósito de se desenvolver mais em relação a essas temáticas, né? Deixar de lado algumas práticas que possam até ter feito parte, infelizmente, do passado de muitos de nós que tivemos aqui, né, mais de 30, né, beirando aqui 40 anos, por exemplo, que a gente, às vezes, teve ao longo da vida uma série de coisas que fizeram parte da nossa linguagem, ou de brincadeiras, ou de qualquer outra coisa que eram inadequadas, que a gente tem que olhar para isso de uma forma, assim, crítica e com bastante perspectiva de desenvolvimento. Eu errei, mas eu não preciso errar mais, agora que eu sei que existe outra forma, né, de lidar com uma série de situações. Então, vai desse letramento até outras questões que envolvem políticas afirmativas, equidade, né, como eu falei. Então, hoje em dia também tem havido aí uma perspectiva super importante relacionada à prevenção do suicídio, a gente também tem muito cuidado para não olhar isso, como eu falei, numa perspectiva exclusivamente individual, sem considerar essas iniquidades, essas situações que na sociedade são muito injustas e muito violentas ainda, né? E quando a gente fala, por exemplo, da população LGBTQIA+, a gente vê que muitos dos fatores que estão ligados a esse maior risco de suicídio, do comportamento suicida, eles têm uma interface, uma interrelação muito direta com como a sociedade tem tratado essas pessoas, com que tipo de oportunidades, relações, acolhimento ou não acolhimento, lugar ou não lugar que essas pessoas têm, né, em vários contextos. Então, eu falo que essa sua pergunta, ela abre um leque de possibilidades e de ações diante dos quais a gente precisa ter muita parceria e agir com muita cautela e acho que eu diria até com uma certa urgência, né, porque algumas dessas questões a gente deveria estar olhando para elas há algum tempo, né, nos trabalhos sobre prevenção do suicídio, nem sempre a gente tem esse devido cuidado para essas situações que envolvem, né, inequidades sociais e outras questões que a gente precisa incorporar nas práticas para não ter uma prevenção que privilegie alguns corpos em detrimento de outros, né, que a gente possa ter um olhar muito mais ampliado sobre as práticas de prevenção e como que a gente pensa várias questões do convívio social, do que é, né, sociedade também, para não perpetuar algumas violências que podem até ser um pouco veladas, mas que interferem aí nessa dinâmica do risco de suicídio, da saúde mental e outras questões associadas. Então, eu falo para vocês, assim, até trazendo uma perspectiva pessoal, né, tenho aprendido muito sobre isso, e quando mais eu aprendo sobre todas essas interfaces, né, entre prevenção do suicídio e diversas inequidades sociais, e diversas condições como essas que você trouxe aqui na sua pergunta, Raul, mas eu vejo o quanto eu ainda tenho que aprender, né, mas que a gente também tem que se movimentar enquanto isso, né, fazer parcerias e trabalhar com essas ações que são muito urgentes, nós precisamos agir sobre elas, desde os aspectos ligados à formação, a nosso posicionamento enquanto cidadão, né, enquanto cidadã, então, e também em relação a outras questões que envolvem o nosso trabalho diário, né? Então, é muito, muito importante ter esse alerta também e considerar essas questões como componentes importantes da prevenção do suicídio também. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu que agradeço, obrigado. Obrigada, professora. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu vi que as meninas estão respondendo aqui no chat. Tinha uma pergunta sobre o acesso, né, do serviço de saúde, aí a gente apresentou o mapeamento, né, que o CEPS fez. E tinha uma outra pergunta em relação à aula presencial, a gente vai enviar um e-mail de lembrete antes da aula prática.
A Sueli colocou aqui no chat que estamos falando sobre adolescente, mas ações de risco são para todos. Recentemente sou uma médica neurologista da nossa cidade. Para todos. Sim, Sueli, né? Aqui hoje, né, o foco é na adolescência, mas a gente precisa, sim, trabalhar, né, a promoção da saúde mental para todos os públicos. Evânia, você quer falar? Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu não é bem uma pergunta só, é também uma colocação. Primeiro, parabenizá-las pela iniciativa, pelo curso, acrescentou muito na nossa trajetória, a gente que já atua no ramo de escolas particulares há quase 25 anos, quase bodas de pratas, então, assim, quando a Marli me falou do curso, a gente comentou, foi nossa, quero demais, e eu acho assim, perdeu quem não veio, porque a gente até tentou divulgar, mas outras questões de práticas, de horários e tudo, às vezes de agenda fica complicado. Mas eu também me emocionei quando você falou, lembro alguns assuntos, a gente se emociona, e eu já vivenciei ao longo da experiência alguns 3, 4 ocasiões que estudantes conseguiram chegar ao final do percurso nesse sentido, e mesmo também, assim, devido a atividades paroquiais que a gente exerce na igreja, quando a gente vai num caso assim, a gente sempre sai com aquela perguntinha, né? Nossa, mas eu poderia ter feito algo, não poderia ter feito, esteve ao meu alcance, enfim, eu falhei em algum momento, mas o caminho é esse, eu acho que, como vocês muito bem colocaram, é iniciar o trabalho, plantar a sementinha, sem pressa de resultado. Eu tenho certeza que começando, os resultados virão. Talvez a médio, a longo prazo, mas enfim, o importante é começar. Só parabenizando mesmo, muito obrigado, gratidão pelos conhecimentos partilhados, e Deus quiser, dia 18 a gente se encontra presencialmente, a gente conversa melhor. Obrigado. Obrigada, viu, Evânia? Quer falar, professora? Obrigada por compartilhar, viu? Queria só comentar, assim, né, na fala do Ivânia, também na situação que a Sueli colocou aqui, a gente percebe que realmente, né, são demandas importantes, e a gente percebe que a pós-venção é uma outra questão que muitas vezes a gente tem que trabalhar, né, quando envolve aí um óbito mesmo, quando a gente tem um óbito por suicídio, às vezes parece que agora não tem mais nada para fazer, mas tem toda uma gama de ações que pode ser iniciada a partir disso, que a gente hoje denomina, né, como pós-venção. São ações de apoio para os enlutados, né, seja ali, eu posso falar individualmente das pessoas, ou até mesmo em um grupo, como às vezes acontece, né, numa instituição ali, no local de trabalho, numa escola. E aí tem uma série de ações que são indicadas, e também algumas coisas que são contraindicadas, né, nesse âmbito da pós-venção. Não é o tema que é o enfoque do nosso curso, como no outro curso que a gente realiza, a gente acaba falando um pouquinho mais da pós-venção, né, porque é um curso um pouco mais longo, mas só para que vocês saibam, ali também tem material que fala um pouco sobre isso, porque eu sei que essas situações geram em nós uma mobilização, né, e às vezes um sofrimento, uma dúvida, questionamentos ou emoções que são bastante fortes, e que muitas vezes a maneira como a gente entende isso pode influenciar também outras práticas futuras, né? Enquanto eu vou estar aberta, às vezes, para conseguir apoiar alguém, enquanto eu vou me sentir mais apoiado também para isso ou não, né? Porque é bastante doloroso quando a gente vivencia aí de perto alguma situação que envolve, né, essas demandas. E aí, uma das coisas que a gente fala, que tem relação com a fala, né, do Evânio, é essa questão de evitar, qual é o nosso posicionamento, né, a nossa atitude. Então, da gente também evitar uma ilusão de onipotência, como se a gente tivesse o poder de controlar todas as coisas. Então, novamente, né, evitar aquela polarização, ou de parecer que eu tenho como controlar absolutamente tudo, ou pelo fato de eu não controlar, ser uma questão tão complexa e multifatorial, parece que então eu não controlo nada, né? Então a gente não está nem numa ponta nem na outra. E aí por isso que a gente fala que prevenção se faz em rede,
né? A gente tem aí uma gama de ações, é importante que a gente possa ter letramento, que as pessoas possam se envolver, que a gente possa ter uma rede mais aberta para trabalhar essa proteção, a saúde mental, o desenvolvimento, e tudo isso promove aí mais chances de prevenção, né? Mas a prevenção, ela não é aí algo que está dentro do poder absoluto ou do controle total de uma pessoa só. E aí, só porque quando a gente lida de perto com algumas dessas situações, é muito frequente que muitas pessoas tenham aí sentimentos, emoções, ou até uma percepção, mesmo que temporária, que envolva isso, né? Essa sensação de, puxa, como que isso foi acontecer, como que eu não consegui evitar, né? E é claro que a gente consegue trabalhar a prevenção é possível em muitos casos, mas muitas vezes isso vai demandar um envolvimento mais amplo, ações mais contínuas, e é isso que a gente também está querendo trabalhar aqui no curso, né? Para a gente primeiro conseguir entender melhor qual que é esse panorama e depois o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Mas obrigada pelos depoimentos aí de vocês. O colégio de Jardinópolis levantou a mão, quem que é? Ah, sou eu, a Bianca, é que está com o nome da escola. Pode falar. Bem? Eu só queria complementar o que ele falou, e que a Kelly também, porque aqui nós tivemos 2 casos, né, assim, do tempo que eu estou aqui, de dentro da escola, fora os que a gente fica sabendo que depois, porque eu percebo muito, assim, quando o aluno sai da escola, aumenta, né, o índice do que quando eles estão dentro da escola, pelo menos aqui é a minha vivência, né? E nós tivemos um caso que a professora de português conseguiu identificar na redação, né, pontos de tendência ao suicídio, conversou com a família, né, nós conversamos com a família nos escutou, que é muito importante, a gente foi atrás de um tratamento psicológico para o aluno, e graças a Deus, né, a gente conseguiu reverter com muito trabalho, como vocês mesmos colocaram. E ano passado a gente teve o mesmo processo, porém, infelizmente, com a recepção da família um pouco mais assim, cética no que a gente falou dos índices que poderia acontecer, seguramos o que deu dentro do possível, mas assim que entramos de férias, uma semana de férias, infelizmente a nossa aluna veio a cometer o ato de suicídio, né? Então, assim, como é importante o trabalho de integração da confiança no profissional da escola, né, no profissional da saúde, a família também aceitar, né, o processo, acho que é um conjunto de tudo, né? Às vezes não tem como a gente saber, né, se a família tivesse aceitado melhor, se ela realmente tivesse ido buscar atrás, né? Infelizmente a gente também da cultura, muitos familiares falando, é frescura, não tem coragem de fazer não faz mesmo com a gente, falando, eu conheço quem eu tenho em casa, né? Não vai fazer. Enfim, e eu acho que esse trabalho multidisciplinar é esse trabalho que nem você colocou no slide, né? Uma mão dando a gente dando mão para o outro, acho que e todo mundo acreditando no trabalho de todos, né? Facilita um pouco o processo, mas nem sempre, infelizmente, a gente alcança aí o apoio de todos e consegue atingir o esperado, né? E para nós, eu entendo o que o Evânio falou, né? Fica uma sensação de incapacidade, porque a gente tem um limite, né? A gente chega até onde consegue, mas aí depois, quando eles entram de férias e não vê mais a gente, aí já não... A gente acaba perdendo o controle, vamos dizer assim, né? Um pouco da situação. Mas eu acho muito relevante a gente discutir isso, porque as 2 vezes pela qual a gente passou, muita gente fica perdido, né? Não sabe como lidar, principalmente com o pós, né? O antes a gente ainda corre, faz de tudo, mas o pós, como lidar com os alunos da sala, né? Depois disso, com os familiares, aqui nossa escola é de uma cidade pequena da região, né? Mais puxado ainda de que todo mundo fica sabendo de tudo, cada um conta uma história, difícil trabalhar esse pós também, né? Acho válido a gente estar buscando conhecimento para isso. Era só para contribuir mesmo, para trazer a importância, né, da gente trabalhar em grupo.
cada um tentar fazer o seu melhor. Bianca, eu sinto muito, né, pela sua aluna. E assim, realmente vem essa sensação, é natural a gente ter essa sensação de, como o Evânio colocou, nossa, né, será que poderia ter feito? Mas, é assim, a gente não tem controle de tudo, né? A gente não tem controle de tudo. E sim, é muito importante, né, a gente ter esse cuidado de fortalecer as redes de apoio desses adolescentes, para que eles tenham ali um cuidado integral, né? No entanto, a gente, né, a gente tenta se cercar de todos esses cuidados, né? Por isso que é importante a promoção da saúde mental na escola, ter esse momento de escuta, mas ainda assim, fazendo todas essas ações, vai ter algumas situações, né, em que a gente não vai ter o controle, né? Então, é importante, né, como a professora Kelly trouxe, trabalhar isso, né, após venção, mas assim, é importante ter essa ação contínua para a gente buscar a redução desses casos, mas a gente sabe que assim, né, a gente tem que fazer tudo o que a gente pode, mas não tem como a gente ter controle sobre tudo. E é importante as ações, né, de pós-venção, e quando a gente vai trabalhar pós-venção, é fundamental a gente evitar, sabe, ficar falando sobre meios, formas, como foi, onde foi, mas focar, né, ali nos sentimentos dos alunos, dando esse apoio para esses alunos, acompanhar esses alunos que passaram por essa situação, continuar com esse comitê de acolhimento, né, dando suporte para eles, assim, tentando, né, passar por essa situação difícil. A gente tem uma cartilha de luto por suicídio, né? Então, essa cartilha, ela é bem fácil, assim, de entender e ela traz algumas orientações acerca dessas ações de pós-venção e que a gente pode trabalhar. E acho que se você quiser, né, acessar ali no nosso site, a gente pode enviar também, né, que a pós-venção, ela é uma ação de prevenção também. Como eu trouxe lá naquele slide, o luto por suicídio, ele é um fator de risco, né? Principalmente, assim, quando está ali naquele ambiente onde o adolescente está todos os dias, né, e convivia. Então, é importante, é fundamental para toda a comunidade escolar, não só com os adolescentes. É importante, né, a gente trabalhar essa ação de pós-venção envolvendo toda a comunidade. Você vai falar alguma coisa, Giovanni? Obrigada, viu? Imagina. Só complementando para a Bianca, a gente que está no dia a dia, na prática, às vezes, assim, a gente tem que estar muito atento aos sinais. É muito importante perceber os sinais. Eu destaco principalmente do isolamento. Acho uma grande característica. E às vezes eu já tive esse erro algumas vezes, de fazer um pré-julgamento assim, baseado naquela expressão antiga. Ah, quem fala não faz. Não, nesse caso, quem fala realmente já está um passo de fazer, ou já tentou alguma coisa e não divulgou. Então, acho que é isso mesmo. E a gente fica mesmo com essa sensação, porque é muito difícil para você ver a ordem natural invertida. Uma mãe, uma avó, naquela cena, enfim, vendo uma vida que inverteu o percurso, né, passou à frente, foi embora antes. Mas é isso, é fazer o que está ao nosso alcance, fé em Deus e vamos lá, um passinho de cada vez e pronto. Isso. Vânio, eu acabei esquecendo de comentar sobre isso, ainda bem que você trouxe de novo, né, que a Bianca falou, que as pessoas ficam falando, mas é só ficar falando, né, não faz, eu conheço quem eu tenho, enfim. A gente não tem como ter certeza de nada, né, e a comunicação é uma coisa que é muito perigoso a gente ficar naquilo que é adolescente só ameaça, né, e se ele está comunicando alguma coisa,
significa que alguma coisa está acontecendo, como você colocou, Evane. Então, assim, a gente precisa dar o devido valor para os sentimentos, para as emoções. Por quê? Porque, assim, nessa fase, né, ainda tem a imaturidade, ele não tem ferramentas, nem a gente, às vezes, tem ferramentas para lidar com as nossas emoções já estando na vida adulta, né? Então, assim, às vezes é muito difícil porque eles não conseguem comunicar com clareza aquela dor que eles estão sentindo. Então, dói, e às vezes não sabe, né, aonde que dói, mas dói, tá difícil. Então, quanto mais a gente estimular a expressão dessas emoções, desses sentimentos, mais fácil desse adolescente já ir, sabe, ir se ouvindo e percebendo e identificando coisas, né, que pode estar contribuindo para aquele sofrimento. E ele encontrar apoio, porque às vezes é uma situação que ele não sabe lidar e não pensou em possibilidades. Mas quando a gente conversa, né, a gente mesmo, quando a gente pensa, ele está com um problema, assim, eu consigo resolver sozinho. Aí vai falar com outra pessoa, às vezes não pensou em outras possibilidades que daria, né, para pensar em outras formas de lidar com aquelas emoções mais difíceis. Porque é importante também a gente reforçar que todas as emoções são necessárias, né? Então é importante a gente ter a tristeza, é importante a gente ter medo, né? A felicidade, e valorizar cada uma e pensar em formas de lidar com as mais difíceis de lidar, né? Que geralmente é a raiva, é a tristeza. Então, é fundamental ter esse espaço de conversa e esse adolescente expor. Então, por que é que você está falando isso, né? O que está acontecendo? Né? O que eu posso fazer para te ajudar? Onde que dói? E, às vezes, também reduzir, né, assim, de ficar falando, mas é coisa de adolescente, passa, né, fica querendo chamar atenção, né, e, nossa, é mimado demais, mas a gente precisa dar atenção a todos os sentimentos, a todas as reações, estar perto, próximo e valorizar. A gente não sabe a dor do outro, a gente não sente a dor do outro, e quando a gente estiver com eles, né, falar isso, porque às vezes a gente fala assim, eu sei que você está sentindo, eu já passei por isso e isso passa. Não sabe, porque a vivência, a experiência que você teve é diferente da vivência, da experiência daquele adolescente. A gente não sabe se aquele adolescente está numa situação de violência doméstica, né? A gente não sabe como é que está ali, né, a realidade desse adolescente. Então, é importante a gente valorizar cada emoção, cada fala, e mostrar que a gente se importa. E aí, né, muitas pessoas falam, mas eu não tive formação em saúde mental, então é preciso um psicólogo em cada escola. Isso seria o ideal, mas não, né, não vai ter isso. Então quem sabe no futuro, mas nós estamos ali em contato todos os dias com esses adolescentes. E eu falo que o importante é se importar. Você se importa? Então vamos buscar junto recursos saudáveis, né, e formas de ajudar esse adolescente a lidar com essas emoções que estão trazendo sofrimento. Mais alguém? Bom, gente, aqui tem algumas coisas no chat. Tá ok, Juliana, pode sair. Maria Elisa, né, em Franca está vivenciando essa realidade, né? Infelizmente, quem sabe no futuro a gente consegue. Bom, gente, eu queria muito agradecer a todos vocês. Não sei se a professora Kelly quer finalizar, colocar alguma coisa para finalizar, mas é muito importante, assim, ter vocês aqui nesse momento, né? Ter essa oportunidade de conversar sobre esse assunto tão importante. E eu só tenho, assim, a agradecer. Estou ansiosa para que a gente se encontre lá no dia 11. Daí a gente vai enviar para vocês, né, um e-mail de lembrete sobre a turma, o horário, tá bom?
Queria só agradecer também, pessoal. Obrigada pela presença, pela partilha de vocês, pela atenção, feedback, né, e comentários, perguntas, tudo mais. A gente está bem animado para estar com vocês aí nos momentos presentes.